Boa tarde. Hoje nós vamos ver mais um outro assunto de redação nesse novo estilo de aula que nós estamos apresentando a vocês. Na aula de hoje nós vamos falar sobre por que é importante escrever e sobre as regras básicas da escrita. Por que é importante escrever? É a primeira coisa que nós vamos falar. Primeiro, a escrita colabora na alfabetização. O que quer dizer isso? Uma pessoa com a escrita desenvolvida, que conhece as principais regras da escrita, sem dúvida é uma pessoa alfabetizada. Alfabetizada não é só aquela pessoa que copia, que lê beobola e lá bola. É aquela pessoa que consegue articular, consegue desenvolver pensamentos, estruturar frases mais completas. Então, tudo isso é desenvolvido a partir da escrita. A escrita ajuda a organizar ideias. A escrita é a transmissão do pensamento, né? Através de palavras no papel ou, hoje também, no computador, no celular, você transforma esses pensamentos em palavras. Então, essas ideias, o que você pensa, é organizado a partir da escrita. A escrita melhora seu texto. Já falamos na aula passada que quem escreve bem, organiza bem seu texto, consegue transmitir as informações necessárias, aquilo que quer passar. Então, essa é mais uma das importâncias da escrita. Aumenta o vocabulário, sem dúvida. Quem escreve mais, conhece mais palavras, sabe empregar as palavras e enriquece seu vocabulário. Consegue utilizar-se de mais palavras para expressar suas ideias. Ajuda na comunicação. Quem escreve bem se comunica melhor, consegue falar com mais pessoas, consegue ser entendido por mais pessoas, consegue ter uma comunicação mais limpa, digamos assim, mais clara. Ajuda a vida profissional. Sem dúvida, as pessoas que escrevem, que conseguem escrever bem, elas têm maior chance no mercado de trabalho. Vocês sabem o quanto está difícil para as pessoas trabalharem, se colocarem no mercado de trabalho. Então, quanto mais você desenvolve essa habilidade, essa e outras, você terá mais chances, mais oportunidades de um emprego melhor. Registra sua própria história. Através da escrita você pode contar sua história, registrar sua história e também transmitir para as pessoas que tipo de pessoa é você. Através daquilo que você escreve, através daquilo que você transmite, você registra a sua história e transmite essa história. Aproxima pessoas distantes. Falamos isso também na aula passada. Nós, hoje, nós podemos nos comunicar com pessoas dos mais diversos países, das mais diversas localidades. E claro, se eu escrevo bem, se eu consigo transmitir isso através da escrita, minha mensagem vai poder chegar até essas pessoas sem problema, com a maior tranquilidade. Incentiva a leitura. Escrever se aprende escrevendo e lendo. Então, quanto mais você escreve, você quer conhecer, você quer aprender e você quer ler, você quer conhecer palavras. Promove a inclusão social. Sem dúvida, a pessoa que não escreve bem, ela fica à margem da sociedade. Pode até ser discriminada. Então, você escrever bem é uma maneira de você se incluir, de você estar inserida na sociedade. E vamos falar agora, dando seguimento, sobre as regras básicas da boa escrita. Não basta escrever, nós temos que escrever bem. Então, quais seriam essas regras básicas? O que é importante? O que é que ajuda? O que é que vai nos orientar para que possamos ter uma boa escrita? Número 1. Saiba sobre o que está falando, ou seja, pense, leia, pesquise antes de escrever. Você tem que ter conhecimento do assunto. Você não pode escrever sobre algo que você não sabe, sobre algo que você desconhece.
Você tem que escrever sobre aquilo que você tem conhecimento. Como falar sobre algo que eu não sei? Então, sempre nós temos que estar lendo, buscando, pesquisando, para ter conhecimento, para poder desenvolver ideias. Use frases curtas. Por quê? Às vezes as pessoas querem falar demais, escreve 3, 4 páginas. Quando estamos ainda nessa fase de aprender, de desenvolver, nós devemos nos limitar. Quanto mais curtas forem as nossas frases, nossas ideias ficam mais organizadas, ficam melhor estruturadas. Essas frases curtas ajudam a não perder o raciocínio e a pontuar melhor nosso texto. Cuide das maiúsculas e minúsculas. Cuidado com elas, cuide delas na sua escrita. Tenha cuidado com o uso delas. Por quê? Lembre-se de que as regras da nossa língua elas não são para serem decoradas. Todo dia nós falamos isso. Elas são feitas para serem usadas. Então, nós temos que usar maiúsculo onde deve ser usado, minúsculo onde deve ser usado. E nós sabemos o quê? As maiúsculas são usadas em nomes próprios, início de frase, depois de ponto, datas comemorativas. E as minúsculas são usadas em palavras comuns. Temos que manter isso em mente. Fazer essa distinção não é decorar a regra e não usar. Por isso que a gente sempre fala, escrever só escrevendo. Não existe outra maneira de aprender a escrever. Lendo e escrevendo bastante e usando as regras. Outro ponto, atenção com a pontuação. Os pontos, as vírgulas, eles não existem para enfeitar o texto. Cada um tem o seu lugar e eles devem ser usados corretamente para que a pontuação seja clara e que não haja dúvida sobre o que se quer dizer. Eu tenho um exemplo com relação a isso. Aqui nós temos a mesma frase escrita de duas maneiras. Maria, vem aqui. E embaixo nós temos a outra. Maria, vem aqui. Vocês notem que são as mesmas palavras. O que é que diferencia a primeira da segunda? A vírgula. Essa vírgula ela faz toda uma diferença, ela muda todo o sentido dessa frase. Na primeira, Maria vem aqui, é alguém informando alguém que Maria está a caminho. Já na segunda, essa vírgula aí transforma Maria em um vocativo, em um chamamento, uma maneira de se dirigir a Maria e já dá um outro tom a essa frase, que passa a ser Maria, vem aqui, é alguém chamando Maria. Então, a pontuação é importante para casos como esse. Outra coisa importante, evite gírias e abreviações usadas nas redes sociais. Nós temos um exemplo aqui também. Esse VC, esse PQ, esse N com o tio, esse P com o tracinho, fazem parte da linguagem formal. Vocês usam muito isso em linguagem de internet. Mas não existe regra nenhuma em nossa língua que diga que essas formas devem ser usadas e representam isso que se costuma usar dizendo que elas representam. Então, nós devemos evitar esse tipo de uso. Claro que em cada situação você pode adequar sua escrita. Para cada situação você pode adequar. Se você está em uma situação informal, com amigos, você manda uma mensagem de WhatsApp ou qualquer outra rede social e você está numa situação informal, você pode usar gírias e abreviações, isso é comum. Mas tenha sempre consciência que em nem todo lugar você pode usar isso. Escritas mais formais, e você tem que ter o cuidado de selecionar os locais em que você pode e os que você não pode fazer uso dessas gírias e abreviações. Senão a sua linguagem fica uma linguagem que a gente chama de linguagem pobre, que é uma linguagem vazia, é uma linguagem de pessoas que não têm um conhecimento e que não sabem que essas formas não são as formas que a língua pede. São formas que usamos em situações que não exigem muita formalidade, mas a nossa língua tem regras e a nossa regra não diz que você escreve VC.
Então, temos que ficar atentos a isso. Não escreva as palavras que você não conhece o significado. Claro, você não sabe o que significa, vai colocar lá a palavra porque acha bonito e aí acaba até criando uma situação comprometedora. Você pode até ofender alguém ou se vê em uma situação inadequada. Se você fizer, não é isso? Colocar a palavra no lugar errado pode trazer muita complicação. Se você tem dúvida, use o que você conhece. Ou melhor ainda, busque um dicionário ou, como hoje vocês fazem, usem o Google, olhem em vários sites. Também não abra o Google e olhe no primeiro site e acho que aquilo é a verdade, não. Olhe em vários, pesquise, ou o bom e velho dicionário para saber o significado, para que possa empregar a palavra de maneira adequada. Não adianta eu colocar porque eu acho bonito e emprego inadequadamente, não sei o que significa e nem sei o que é que eu estou dizendo. Determine para quem está escrevendo. Claro, tudo que você escreve, você está escrevendo para alguém, está destinado a alguém e tem um objetivo. Então, saber para quem eu estou escrevendo e qual o meu objetivo com essa escrita é importante para que eu determine melhor como eu vou escrever. Aí volta aquilo que eu falei, situação formal e informal. Se eu vou fazer um documento solicitando alguma mudança na escola, alguma coisa na situação formal, qual é o meu objetivo? Solicitar essa mudança. Então, eu tenho que deixar esse objetivo claro e tenho que ser formal no meu texto. Agora, eu vou escrever um bilhetinho para um colega de sala, mandar uma mensagem de WhatsApp rapidinha para um colega. Eu não preciso ser formal, porque é uma situação que não exige isso. Então, eu tenho que ter claro o que é que eu vou escrever, para quem eu vou escrever, com que objetivo eu estou escrevendo aquilo. Nada que a gente escreve é à toa. Tudo que a gente escreve é direcionado a alguém e tem alguma função, algum objetivo. Cuide da organização dos parágrafos. As questões de recuo de parágrafo, que nós já falamos e vamos falar várias outras vezes. Alinhamento, todos os parágrafos são na mesma direção, afastados da margem, iniciados com letra maiúscula. Então, tenha cuidado com isso. Isso é importante para a organização do seu texto. E, por último, diferencie a letra de imprensa da letra cursiva. E aí, a gente tem aqui um exemplo disso. Aqui vocês veem um exemplo. Primeiro tem a palavra escola escrita toda com letra de imprensa. Depois, temos a palavra escola escrita com letra cursiva. Eu quero dizer que essa letra é inferior a essa? Não. O que é que eu quero dizer? Ou você usa essa letra, que algumas pessoas chamam de letra maiúscula. Isso não é letra maiúscula, não. Isso é letra de imprensa, também chamada de letra bastão. Você pode escrever com essa letra? Pode. Mas se você usar essa letra, todas as letras da palavra têm que ser assim. Se você optar pela letra cursiva, que é o mais adequado, é o mais indicado, é o mais formal na nossa língua, você tem que escrever todas com a letra cursiva. Nunca vocês podem fazer isso aqui. Uma de imprensa, uma cursiva, uma de imprensa, uma cursiva, uma de imprensa. Nunca misturar as letras. Ou escreve tudo de imprensa, ou escreve tudo com letra cursiva. E mesmo na letra de imprensa, tem que diferenciar o que é maiúsculo do que é minúsculo. Precisamos fazer essa diferenciação, sim. Por quê? Para que as pessoas saibam que a gente sabe que o nome próprio ele não deixa de ser próprio porque está de imprensa. Acento é colocado em letra de imprensa também. Bom, sobre essa aula de hoje, sobre esse assunto, a gente finaliza aqui a questão do assunto. Eu volto a pedir a vocês que assistam o vídeo pelo menos 2 vezes antes de responder as questões. As questões são sobre o tema de hoje, que foi por que é importante escrever e regras básicas da escrita. Mas não terminou ainda a nossa aula, não. Terminou o assunto que era realmente o assunto da aula. Como nós já falamos, todo mês, toda aula, vem um tema
que deve ser trabalhado por todas as disciplinas. O tema dessa unidade, desse mês, é sustentabilidade. Eu resolvi trazer para vocês a sustentabilidade através desse gênero textual, poema. Então, eu trouxe um poema para vocês. Eu vou ler o poema, depois a gente vai falar sobre a estrutura e falar um pouquinho do conteúdo que é sustentabilidade. Vamos dar uma lida nele aqui. Eu sou chamada de raiz, transporto alimentação. Sem minha parceria, não existe arborização. De caule sou chamado, me orgulho ao dizer que sustento meus irmãos com todo o meu prazer. Sou a folha com muita função, faço a planta respirar, faço a cura, faço a sombra, é um crime me queimar. Sou uma flor perfumada, digo com toda razão, na planta eu represento órgão de reprodução. Sou fruto saboroso, sou muito mais de milhão, me use com muito respeito na sua alimentação. Agora, estando completa, um pedido vou dizer. Não me corte nem me queime, me ajude a preservar. Eu vou reler esse final, que eu troquei aqui um pedaço. Peço perdão a vocês, mas não tenho como eu cortar não, eu vou reler mesmo. Agora, estando completa, um pedido vou deixar. Não me corte nem me queime, me ajude a preservar. Então, nós vimos que aqui nesse poema Sustentabilidade, nós vimos a estrutura do poema que vocês já conhecem. Eles são divididos em estrofes e versos. Estrofes são o quê? São cada grupo desses, que pode ter 2, 3, 4 versos. Esse poema que nós lemos, ele tem estrofes de 4 versos. Cada linha dessa é chamada de um verso. Esse espaço daqui para cá determina que aqui é uma estrofe, aqui é outra estrofe. Então, nesse poema nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes. Cada estrofe desse poema tem 4 versos, que são 4 linhas. E esse poema fala sobre o quê? Como eu falei, é o tema dessa unidade, sustentabilidade. Cada estrofe vai falando sobre uma parte da planta, né? A primeira fala da raiz, fala o quê? Que ela transporta o alimento. O segundo fala sobre o caule, que sustenta os irmãos. Quais são os irmãos? Todas as outras partes da planta são os irmãos do caule, e fala que ele sustenta, ele cuida disso. Já a folha, ela é o quê? Responsável pela respiração. E quando ele diz, faço cura, faço sombra. Por quê? Porque são as folhas que produzem a sombra, que favorecem o aparecimento da sombra. E cura, nós sabemos que existem plantas medicinais, né? Que fazem chás, até remédios são feitos com folhas também. Então, por isso, que fala em cura. Quando fala da flor, fala do quê? Do perfume e a parte da reprodução. E nós sabemos que a planta se reproduz através da flor. O fruto, né, que vem também é uma parte da planta, serve para quê? Para alimento. Ele vem para alimentar as pessoas, para fazer suco, comida, doce, seja o que for. E no final, ele conscientiza a gente de que depois que você conhece todas as partes da planta, pede o quê? Não me corte nem me queime, ajude a me preservar. Então, sustentabilidade é isso, é a preservação do meio ambiente, é o equilíbrio entre o uso e a conservação. Claro, nós precisamos usar plantas, precisamos, mas tem que haver um equilíbrio, um cuidado para que não esgote. Nós, seres humanos, fazemos parte também do meio ambiente. Se destruirmos tudo, estamos fazendo mal para a gente também. Então, essa questão de sustentabilidade é usar os recursos que o meio ambiente oferece, mas de maneira sábia. E é isso que vem falando para a gente. Acho que vale a pena a gente ler uma última vez. Sou chamada de raiz, transporto alimentação.
Sem a minha parceria, não existe arborização. Se não tiver raiz, a planta não se fixa ao solo e aí não vai existir a árvore. É sustento. De caule sou chamado, me orgulho ao dizer que sustento meus irmãos com todo o meu prazer. A gente já falou, o caule segura, é através do caule que as outras partes se enxergam. Sou a folha com muita função, faço a planta respirar, faço cura, faço sombra, é um crime me queimar. Sou uma flor perfumada, digo com toda razão, na planta eu respeito, eu represento órgão de reprodução. Sou fruto saboroso, sou muito mais de milhão. Me use com muito respeito na sua alimentação. E o pedido que vale a pena repetir sempre, que é isso que vai ficar para a gente hoje. Agora estando completa, um pedido vou deixar. Não me corte, nem me queime, ajude a me preservar. Só lembrando a vocês que esse poema, Sustentabilidade, é só uma ilustração para a gente ver o exemplo de um gênero textual, poema. Nós vamos ver durante nossas aulas, nós vamos ver vários gêneros textuais. Vamos ter, inclusive, uma aula só de gênero textual. É para a gente conhecer melhor a estrutura do poema e apreciar esse conteúdo sobre sustentabilidade. Lembrando que as questões que vocês vão responder não são sobre o poema, não são sobre sustentabilidade, são sobre o tema que foi apresentado lá no início da aula, que foi por que é importante escrever e regras básicas da escrita. Então, para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de deixar para vocês uma frase. A escrita é fundamental para o trabalho e o dia a dia. Então, vamos tentar escrever melhor, aperfeiçoar nossa escrita. Agradeço muito a vocês pela paciência. Continua, assim, aprendendo a lidar com os recursos que tenho para fazer. Ainda continuam escassos, mas eu tenho feito o que eu posso para poder transmitir os conteúdos a vocês. Muito obrigada. Uma boa tarde a vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Leiam as questões várias vezes, assistam o vídeo várias vezes antes de responder. Boa tarde.